Capítulo 2. A unção por dentro. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 22 está escrito: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 1 João, capítulo 2, versículo 20 ao 27, também está escrito: E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Todo crente tem a unção que nele permanece, porque o Espírito Santo entra em nós no novo nascimento. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Aqui não nos referimos a sermos batizados no Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, conforme a linguagem bíblica. Aquela experiência é separada do novo nascimento. Duas experiências espirituais. Há uma dupla operação do Espírito de Deus na vida do crente: o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Quando Jesus estava ensinando a mulher à beira do poço de Samaria, disse: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. No 7º capítulo do Evangelho, segundo João, Jesus disse: Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38. Jesus disse aos seus discípulos: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 ao 17. Posteriormente, Jesus disse aos discípulos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. É óbvio que essas são duas experiências diferentes, às quais Jesus se refere. Uma no novo nascimento é uma bênção para nós. É a água dentro de nós, que jorra para a vida eterna. A outra experiência, o batismo no Espírito Santo, nos torna uma bênção para o próximo. São aqueles rios que fluem de dentro de nós. É o revestimento do poder que Jesus prometeu em Lucas, capítulo 24, e está disponível a todos os crentes. Lucas 24, 49 está escrito: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A vida no Espírito. Ao estudarmos o Espírito Santo na vida do crente, que nasceu de novo pelo Espírito e que foi batizado no Espírito Santo, vemos muitas coisas. Descobrimos que o Espírito Santo em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Romanos capítulo 8, versículo 16. Descobrimos que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Descobrimos também que o Espírito Santo quem vivifica. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará, tornará cheios de vida também os vossos corpos mortais, condenados à morte, por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. Descobrimos como o Espírito Santo nos ajuda a orar. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ou como diz a Bíblia amplificada: porque se eu orar em outra língua desconhecida, o meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim, ora, mas minha mente fica infrutífera. Não produz, não ajuda ninguém. Que farei, pois? Orarei com o meu espírito, pelo Espírito Santo que está em mim, mas também orarei de modo inteligente, com a mente e o entendimento. Cantarei com o meu espírito, mediante o Espírito Santo que está dentro de mim, mas também cantarei inteligentemente, com minha mente e entendimento. Lemos ainda em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em todas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Uma das nossas fraquezas é não sabermos a respeito de que devemos orar e de que maneira. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Juntando esses versículos, percebemos que nos gemidos e na oração em outras línguas, é o Espírito que nos ajuda a orar quando nós não sabemos como, mas Ele sabe como. Graças a Deus, louvado seja Deus pelo Espírito Santo na vida do crente. Olhemos de novo aquilo que Jesus disse aos discípulos a respeito do Espírito Santo no Evangelho segundo João. João capítulo 14, versículos 16 ao 17 está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Muitas traduções dizem: não vou deixar vocês desamparados, vou lhe mandar outro ajudador. A palavra grega parakletos, que é traduzida por consolador, aqui significa alguém chamado ao lado para ajudar. A tradução amplificada ressalta o setuplo sentido da palavra grega. Nesse verso 16, significa consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado da defesa, fortalecedor, amigo fiel, e Ele é tudo isso. O Espírito Santo como mestre, além de nos ajudar a orar e a testemunhar, aquela unção nos ajuda por meio de nos ensinar. No verso 17, Jesus chamou o Consolador de Espírito da Verdade. Acrescentou: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo nunca testifica de si mesmo. Sempre dá testemunho de Jesus. Hoje, Jesus nos fala através do Espírito Santo. Jesus não está aqui na terra hoje com um corpo de carne e sangue,
porque seu corpo foi ressuscitado e agora é de carne e osso. Lucas capítulo 24, versículo 39. Sendo que o sangue já foi vertido pelos nossos pecados, com seu corpo de carne e osso. Jesus está sentado à destra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 24, e vive para interceder por nós, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso, ele não está pessoalmente aqui, mas graças a Deus o Espírito Santo está. E Jesus nos fala mediante o Espírito. Quando a unção nos ensina, trata-se de Jesus quem nos ensina. Pois ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 a 17. E depois de vir esse Consolador, o Ajudador, o Paracleto, ele vos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. E ele o faz, louvado seja Deus. O mesmo versículo continua: porque não falará por si mesmo, não dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. E Jesus acrescentou no versículo 15: o Espírito há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Estas, portanto, são outras obras do Espírito Santo. Guia-nos em toda a verdade, receber das coisas de Jesus e as revelar a nós. Em João 14. João 14, versículo 26 está escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos farás lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você já notou como o Espírito Santo traz à sua memória textos bíblicos que você quase nem conhecia, que talvez estivesse lido uma vez só? Trata-se da sua obra no crente. Louvado seja Deus! João, escrevendo na sua primeira epístola, fala dessa unção. 1 João capítulo 2, versículo 20 ao 27. E vós possuis unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, a respeito de todas as coisas, e é a verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele como também ela vos ensinou. O Espírito da Revelação. O Espírito Santo deve mostrar-nos todas as coisas. Em 1 Coríntios, Paulo assevera: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Muitas vezes lemos aquele versículo e acho que todos nós cometemos esse engano ocasionalmente. Dizemos: ora, não é maravilhoso? Ele vai providenciar coisas que nunca vimos e nem ficamos sabendo a respeito. Mas não é isso, de modo algum, que Deus está dizendo. O versículo imediatamente seguinte, pois, diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! O Espírito Santo é um Espírito de revelação. Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João disse: recebeste uma unção, e sabeis todas as coisas. A razão por que não sabemos mais do que sabemos é porque não escutamos aquele mestre. O Espírito Santo é um mestre. João escreveu ainda:
E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vós ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. Note que a unção que você recebeu da parte dele permanece em você. E onde está essa unção? Em você. Isso não soa como aquilo que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 17, onde está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele estará onde? Em vós. Automaticamente pensamos em 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em nós, em vós. Aqui João se refere àquela unção no masculino, aquele, pois ele é um ser divino. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Duvido, seriamente, se alguém entre nós já aproveitou plenamente a presença daquele que habita em nós, a ponto de viver segundo a plenitude de tudo quanto isso significa. Se ele de fato habita em nós, imediatamente perdemos o medo de qualquer coisa que está nesse mundo, porque temos dentro de nós alguém que é maior do que qualquer coisa no mundo. Sim, dizem as pessoas em tons de queixume, mas você não sabe aquilo que tenho de aguentar. Não me importa o que você tem de aguentar. Ele é maior, ele é mais grandioso. Em 1 João capítulo 2, versículo 27, vimos a expressão: não tendes necessidade de que alguém vos ensine? Isso não significa que não precisamos de mestre. O Espírito Santo não se trata de um homem que nos ensina alguma coisa. É o Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo nos ensinará. E quando escutarmos a palavra sendo ensinada, o Espírito Santo também testificará com o nosso espírito se a doutrina for certa. Além da Bíblia, certo ensinador causou muitos problemas em determinada ocasião para um amigo meu que fora um mestre da Bíblia durante 35 anos. Meu amigo levara sua classe de estudantes da Bíblia para as reuniões desse homem, mas já achou esse ensinamento cada vez mais errôneo. Finalmente passou sua Bíblia ao homem dizendo: você vai precisar me citar o capítulo e o versículo da sua doutrina. Vai precisar me mostrar na Bíblia onde você arrumou esse ensino. O mestre perambulante devolveu-lhe a Bíblia dizendo: você não vai descobrir aquilo que estou pregando naquela coisa. Quando alguém começar a chamar a Bíblia de aquela coisa, está em graves apuros. Oh, não, ele explicou. Estou muito além daquela coisa. Quem chegou lá além da Bíblia já ficou muito fora do Espírito Santo, porque o Espírito e a Bíblia são um, concordam entre si, conforme João declara em 1 João capítulo 5, versículo 7. O que me deixou estupefato foi que meu amigo, um homem salvo, batizado no Espírito Santo e um ensinador bíblico da igreja do Evangelho Pleno, deixou-se enganar-se por esse falso mestre e perdeu metade da sua classe. Por outro lado, uma jovem senhora chinesa que se convertera apenas 15 dias antes de uma campanha em um pavilhão de lona, foi certa noite para uma das reuniões do mesmo mestre. Mas ficou consciente de que ele estava ensinando erros. Ela me disse: sabe, algo dentro de mim me dizia: não volte para lá.
e nunca voltamos. Ela era ainda apenas uma criancinha cristã, nem sequer recebera o batismo do Espírito Santo, mas escutou o Espírito que estava dentro dela. Acho que o que nos acontece é que andamos segundo nossa cabeça e não segundo nosso espírito. Depois de termos sido cristãos durante muitos anos, frequentemente a educação da nossa cabeça tem deixado o nosso espírito por fora. O Espírito de Deus nos ensinara. Era assim que o Espírito de Deus ensinava aquela chinesa. Isso não é certo. Não vá para lá. É claro que Deus colocou mestres na igreja. O ensino é um dos ministérios quíntuplos. É uma das maneiras de Deus nos ensinar. Por outro lado, o mestre também está em nós. Ele nos deixará também saber quando as coisas são certas e também quando não são certas. E todo crente tem em si aquela unção. Não precisamos orar pedindo, já a temos. Por que os cristãos são derrotados? Como ele é real. Se as pessoas começassem a desenvolver aquela consciência do Espírito que nelas habita, logo ao se tornarem cristãs, ele se manifestaria. Mas como demasiada frequência não foram ensinadas corretamente, pensavam que tinham obtido uma experiência, insistia em procurar obter outra experiência igual. Mas não se tratava de uma experiência de modo algum. Tratava-se de alguém, uma personalidade divina que viera habitar neles. É um ser celeste, o Espírito Santo. Muitíssimas vezes temos sido derrotados porque não fomos ensinados a respeito disso, ou fomos ensinados para algo que não é assim e tivemos que desaprendê-lo. É muito mais difícil desaprender do que aprender. Antes que podemos prosseguir em nossa caminhada com Deus, às vezes precisamos desaprender algumas coisas. Devemos aprender a confiar em nosso espírito humano, até mesmo quando nossa mente não consegue captar o que estamos ouvindo. Já ouvi homens pregarem, escutei as fitas gravadas e estudei os livros, e minha cabeça realmente não captava nada. Mas por dentro de mim, sentia que algo estava se entusiasmando. Eu sabia que meu espírito, por causa do Espírito Santo dentro de mim, estava me dizendo: é a pura verdade. Mesmo com esse testemunho, no entanto, já tive problemas na aceitação de algumas coisas. Você já teve problemas assim? Ou será que sou o único? Aquilo que pensamos ou o modo de termos sido ensinado muitas vezes nos impede de avançar para a dimensão do Espírito. Além disso, nos impede de orar em línguas. Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Nossa mente ou nosso entendimento, que é a mesma coisa, quer estar por dentro de tudo, mas não pode estar por dentro da oração no Espírito, a não ser que Deus dê a interpretação. Por isso mesmo, nossa mente procurará nos persuadir a não orar em línguas, mesmo depois de termos orado por algum tempo. Nossa mente dirá: pois bem, qual o proveito disso? E então, naturalmente, o diabo tomará partido com aquela mente não renovada e concordará. Que proveito você tirou daquilo? Você não compreende uma única palavra que falou. Não é uma tolice? Além disso, aquilo não dava a impressão de ser um idioma. Nosso problema é este mesmo. Condenamos uma coisa ao invés de escutar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito.
Deus até mesmo disse em Isaías, capítulo 28, versículo 11: pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. Portanto, bendito seja Deus. Se você apenas gaguejou, também foi obra do Espírito Santo. Aceite-o e vá adiante com Deus. Tenha a expectativa de receber mais, e Ele lhe dará mais. O templo de Deus. Já olhamos o seguinte texto: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui, João está falando a respeito do Espírito Santo, que está em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Jesus habita em nós, mediante o poder do Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo emprega termos diferentes para dizer a mesma coisa que João diz. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 20 ao 27. E Paulo disse: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olhe, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Note em seguida essa segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Por certo, queria reenfatizar essa verdade. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou a união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. O crente é chamado crente e o incrédulo é chamado incrédulo. O crente é chamado justiça e o incrédulo chamado iniquidade. O crente é chamado luz e o incrédulo é chamado trevas. O crente é chamado Cristo e o incrédulo é chamado maligno. O crente é chamado santuário de Deus e o incrédulo é chamado ídolos. Esse é motivo de gritar glória, não é verdade? Nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Há, portanto, uma unção individual ou pessoal do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Precisamos aprender a tirar o devido proveito dessa presença.